Olá, meus queridos. Aqui é Robson, do canal Direito Tributário ao seu alcance. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês e com a família de vocês. Nós vamos aí para mais uma retrospectiva tributária. Dessa vez eu vou falar corretamente, né? No outro vídeo eu falei errado, mas eu fiz a retificação lá na descrição do vídeo, que é do primeiro semestre de 2021 e não 2020. Porém, agora nós vamos ver os julgados do STJ, tá? Se inscreva no canal, isso aqui dá um trabalho grande fazer essa preparação para trazer essa informação de qualidade aqui. Se inscreva no canal, que é uma forma de nos incentivar a prosseguir, a continuar e sabermos que estamos no caminho correto, ok? Aqui na análise do STJ, o equilíbrio foi maior. Lá eu vi, né? A gente constatou que no caso do Supremo houve um ganho bem favorável aí aos contribuintes nesse semestre. Aqui eu analisei dos julgados analisados, dos 27, 13 desfavoráveis, desculpa, 12 desfavoráveis, 13 favoráveis, um neutro e um sem definição. A gente vai ver ao longo aqui bem o que é esse um neutro e um sem definição, tá? Olha só, uma média de 27 julgados lá no informativo do Supremo também deu mais ou menos aí por volta de 20 alguma coisa, são então aí 50 julgados por semestre relevantes de STJ e STF, juntando tudo, é muita coisa, né? Então vamos lá. Olha, Superior Tribunal de Justiça. Aqui o primeiro caso é um caso envolvendo tributação internacional, ok? Remessas ao exterior para pagamento de serviço de assistência técnica, um tratado para evitar a dupla tributação da renda, a bitributação da renda entre Brasil e Espanha. O STJ interpretou esse tratado. O entendimento é da segunda turma, é bom ressaltar isso, não é da turma de direito público, né? Então, pode ser que, eu não sei aí se vai ter uma reversão ou não, pode ser que sim, pode ser que não, mas o caso em si era de remessas ao exterior para pagamento de serviços e assistência técnica. Envolvia, né, essas remessas enviadas à Espanha por uma empresa brasileira referente à prestação de serviços de engenharia e assistência administrativa. Houve uma interpretação do artigo 7º deste tratado entre Brasil e Espanha, e se entendeu que, nesse caso, incidia a tributação. O Tribunal Regional da Terceira Região havia considerado que os valores enviados ao exterior se enquadravam como lucro das empresas, atraindo a incidência do artigo 7º deste tratado entre Brasil e Espanha. Em caso assim, a tributação é feita no exterior sem incidência do imposto de renda, eh, sem incidência do imposto de renda. Todavia, né, o entendimento do STJ foi em sentido contrário. É necessário verificar se não cabe outras hipóteses, como, por exemplo, se é caso de serviços profissionais independentes, em que incide o artigo 14, na verdade. Então, aqui, enquanto o TRE foi pelo artigo 7º, o STJ interpretou pelo artigo 14, que seria a prestação de serviços sem transferência de tecnologia, artigo 12 e 14, que trata da tributação de royalties, permitindo a tributação feita no Brasil. Então, aí, entendeu que interpretando esse tratado, que era possível a tributação nesse contexto, né? Nesse contexto, caso haja pagamento de royalties, norma de incidência do modelo de tratado será o artigo 12, que trata da distribuição de royalties, a permitir, no presente caso, uma tributação no Brasil, desde que respeitado o limite de 15% do montante bruto dos royalties, afirmou o relator em seu voto. Esse aqui eu coloquei como um julgado sem definição, mas na verdade eu acho que tem um engano aqui. Coloquei sem definição por enquanto, eu não fiz nenhuma menção aqui a este fato. Provavelmente aqui foi algum equívoco meu. Eu vou retirar aqui sem definição por enquanto. Não me recordo se esse foi um caso que chegou a ser julgado ou não, tá? Então aqui na dúvida eu vou colocar. E não me parece que foi esse o caso. Vamos então à alíquota zero, revogação antecipada. Aqui o julgado é interessantíssimo. Veja. Alíquota zero, revogação antecipada de isenções da lei do bem a varejistas é ilegal. RESP, os RESP estão aí, os números, não vou repetir.
A revogação antecipada da alíquota zero de PIS e COFINS sobre a receita bruta de venda a varejo de produtos de informática, concedida pela Lei do Bem, essa chamada lei que concedeu incentivos a produtos de informática. Chegamos até a falar de num dos informativos, nós chegamos até a falar dessa lei, lembra? Concedida pela Lei do Bem por prazo certo e não cumprido, ou seja, uma isenção, um incentivo fiscal concedido de forma condicionada. Essa revogação antecipada de alíquota zero fere o artigo 138 do Código Tributário Nacional, que fala justamente sobre essa questão da isenção condicionada. O benefício fiscal para o varejo de produtos de informática foi repentinamente excluído 7 meses após ser renovado por 4 anos. Então, olha só, essa foi a conclusão alcançada por maioria de votos de 3-2. Então, o julgamento que foi apertado, um voto de diferença, e aqui é da primeira turma do STJ. O julgamento de 3 processos sobre o tema foi iniciado em dezembro de 2020 e tudo mais. Agora, o fundamento aqui, olha só o que chegou a ser dito por um dos ministros. Aqui, ó. Essa isenção condicionada ela não poderia ser revogada repentinamente, né? Aqui tem as questões sobre o lapso temporal em que esse benefício foi mantido, né? Então, aqui, ó, a medida provisória número 656, convertida na Lei 13.097 de 2015, que em janeiro daquele ano manteve o benefício até 31 de dezembro de 2018. 7 meses depois, no entanto, foi editada uma outra MP que eliminou o benefício. Para a maioria da primeira turma, a medida ofendeu o artigo 172 do CTN, que diz a isenção, salvo se concedida por prazo certo em função de determinadas condições, ou seja, a isenção condicionada, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo. Só que, eu vou até grifar aqui, o STJ ficou nesse salvo, olha. Salvo se concedida, ele interpretou o salvo, né? Salvo se concedida por prazo certo em função de determinadas condições. Ele aplicou aqui a exceção do artigo, que seria a isenção condicionada. Que é uma exceção no artigo, mas que é muito comum na prática. Votaram assim, ministro Napoleão e tudo mais. Agora, para o relator, o ministro Napoleão, o caso é um exemplo de como o fisco não deve se portar. Desoneração onerosa. Então vamos lá, que é a condicionada. Condicionada e onerosa, né? O cerne da questão está na ocorrência da desoneração onerosa, na qual o contribuinte recebe a desoneração fiscal desde que cumpra certas exigências, condições, para que sejam alcançadas. Se tornam onerosas e demandam esforço. Demanda esforço, todo um planejamento tributário em cima daquela isenção. Isso fere. Eu acho que essa revogação realmente é, assim, de inopino, uma revogação repentina, ela fere a questão do planejamento empresarial, que é um corolário do princípio da liberdade econômica, né? Da livre iniciativa. Para a posição vencedora, ela se configura no caso do varejista beneficiário, porque haviam condições, então vou grifar aqui, olha a isenção condicionada, haviam condições a serem cumpridas, dentre elas a limitação do preço do produto. Então aqui pegou muito, porque olha só, a limitação do preço do produto vai interferir não só na questão do planejamento empresarial e da livre iniciativa, como também na questão concorrencial. Por isso, a revogação fere o artigo 178 do CTN. Foi assim que entendeu o STJ. Olha só, já reconhecemos no voto da ministra Regina Helena Costa, que é uma doutrinadora, já muito conhecida no direito tributário, né, tem livro escrito. Já reconhecemos onerosidade mais sutil do que essa, ela disse. Mas esse julgado fica aí, né, um julgado aí, não sabemos, né, se isso vai ser levado ao STJ, na Câmara, né? Não tem divergência entre turmas aí, né? Acho que não seria o caso. Talvez ao STF. Vamos aguardar aí, favorável ao contribuinte. Esse aqui é desfavorável, o terceiro julgado. Não há crédito de IPI se exportação ocorreu na vigência de NP que suspendeu o benefício. Não há crédito de IPI se exportação ocorreu na vigência de medida provisória que suspendeu o benefício. Olha, o crédito presumido de IPI, que foi instituído lá, essa é uma discussão antiga, né? A tese aqui não foi vencedora, na questão do crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9363 de 1996 para ressarcimento de valor de PIS, PASEP e COFINS, incidentes sobre aquisição incidentes sobre aquisições no mercado de consumo, não é válido se a exportação do produto ocorreu no período de sua suspensão.
ou seja, entre abril e dezembro de 1999. Créditos de insumos adquiridos antes da suspensão, mas exportados após a MP, não são passíveis de aproveitamento. Foi assim que decidiu a primeira turma do STJ, ok? Porque os insumos foram adquiridos antes da suspensão do benefício, segundo o entendimento do STJ, então não faria jus a esta suspensão, certo? Vamos ver aí, né? O STJ adotou aqui o critério temporal para a incidência do benefício só pode ser a data da exportação e não da aquisição. Me parece que a tese do contribuinte aqui é que seria na data da aquisição do insumo e não da exportação. Ficou uma divergência aí sobre o critério temporal, que se verifica no momento do registro junto ao sistema integrado de comércio exterior e embarque da mercadoria, se entendeu o STJ, portanto, desfavorável ao contribuinte. Aqui é uma reafirmação de jurisprudência, então eu vou passar rapidamente, sendo reafirmação de jurisprudência, a isenção do imposto de renda sobre lucro obtido pela venda de ações, concedido pela lei e aplicável às operações ocorridas mesmo após a sua revogação, não é transferível ao sucessor do titular anterior. Porém, é uma reafirmação de jurisprudência, mas olha só o que diz. A segunda turma, no entanto, pode alterar esse entendimento nesse recurso especial aqui que ainda não foi julgado. O caso está em julgamento desde 2018, desculpa aqui, mouse deu uma pulada, desde 2018 e foi interrompido por um segundo pedido de vista feito pela ministra Assucete Magalhães em março de 2020. Já tem 2 votos a favor da concessão da isenção aos herdeiros do titular das ações. Então, esse aqui é um caso que é desfavorável, mas que pode ter um desfecho diferente, vamos ter que aguardar. STJ, transporte de cargas, empresa aérea pode creditar ICMS sobre querosene de avião, que também leva pessoas, atividade mista, RESP número tal. Então aqui se entendeu que a atividade era mista, e que por ser uma atividade mista, transporte de pessoas, transporte de cargas, justificava sim o creditamento do ICMS sobre o querosene de avião, e também faz o transporte de cargas, que também faz o transporte de pessoas, né? Ainda que pessoas e cargas sejam transportadas em conjunto, por ser atividade mista. Então, a empresa de aviação que presta simultaneamente na mesma aeronave serviço de transporte de passageiros ou atividade mista, não tributado, e de transporte de cargas, tributado, tem direito ao creditamento do ICMS decorrente da compra e venda de combustível do querosene usado como insumo na atividade tributada. E esse é favorável ao contribuinte, né? E bem favorável, então o STJ aqui vai entender que o produto, a questão do insumo, né? Que o produto é essencial ao exercício da atividade produtiva para que seja considerado insumo. Nesse caso, o querosene, enquanto combustível de avião, eu acho que não tem muita dúvida. Vamos lá para o julgado número 6. Venda de carro. Deixa eu colocar aqui para acertar. Venda de carro. Né? Então, aqui, olha só o entendimento. Informação em bens e direitos do imposto de renda, supre declaração de ganho de capital. Este é o número do RESP aqui. Isso é um julgado também bem interessante. Nas hipóteses em que for constatada a boa-fé do contribuinte, então, nós temos reconhecimento do princípio da boa-fé do contribuinte em âmbito do STJ. A informação constante da ficha de bens e direitos do imposto de renda pessoa física, superdeclaração de ganho de capital, para fins de permitir o alongamento do prazo para pagamento espontâneo do tributo, a chamada denúncia espontânea. Então, com esse entendimento, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, negou o provimento a recurso especial da Fazenda Nacional que pretendia aplicar multa de ofício, prevista no artigo correspectivo da lei, a um contribuinte que não fez a declaração de ganho de capital ou vender um veículo, mas informou os valores de aquisição e alienação na ficha, bens e direitos da declaração de ajuste anual do imposto de renda. E o STJ entendeu que esse seria um caso de boa-fé. E o contribuinte estaria de boa-fé por ter feito esta última informação aqui, não fez declaração de ganho de capital, né, que normalmente ela é feita avulsa, separada da declaração do imposto de renda, e na declaração do imposto de renda você tem que fazer menção ao ganho de capital. Eu, por exemplo, esse ano passei por essa situação. Mas informou os valores de aquisição e alienação na ficha de bens e direitos da declaração de ajuste anual. Então, boa-fé, entendeu que não havia multa, né,
e não poderia ser cobrada multa. Se entendeu que o STJ entendeu que, nesse caso, havia o princípio da boa-fé objetiva, de modo a permitir a verificação da sua evolução patrimonial, ou seja, o contribuinte não ocultou isso, né, do fisco. Entendeu, então, que essa multa de ofício, que é alta, não poderia ser aplicada. Ok? Interessante o entendimento, né? Aqui pode ser que tenha, eventualmente, algum recolhimento que ele fez. Não, não cheguei a apurar isso. Se ele fez o recolhimento do ganho de capital, recolhimento do ganho de capital, se não fez, vai ter que ser feito, mas sem multa, né? É bem interessante. STJ, incide ISS sobre a operação de armazenagem portuária de containers. Esta é desfavorável. Então, a armazenagem portuária é atividade na qual a mercadoria transportada é guardada para o despacho aduaneiro, com garantia, né, fiscalização e vedação de acesso. Por isso, não se assemelha à mera locação de espaço físico, o que faz com que seja plenamente tributável pelo ISS. Então, não se assemelha à mera locação de espaço físico, segundo o entendimento do STJ, né, por ser uma atividade na qual a mercadoria transportada é guardada para guardar, né, o despacho aduaneiro, com garantia, fiscalização e vedação de acesso. Por isso, ela não se assemelha a uma mera locação de espaço físico, que aí entraria em locação, né? Seria a obrigação, a cessão ou obrigação de fazer. E aí tem uma súmula vinculante do STF, que eu não sei se ainda vai ser mantida, que diz que a locação de bem móveis não, para locação de bem móveis não incide o ISS. Nesse caso aqui, o entendimento foi diferente, né? No armazenamento, importação ou exportação não utilizam a área alfandegária. No armazenamento, importadora ou exportadora não utilizam a área alfandegária por sua conta e risco. Com esse entendimento, deu provimento ao recurso especial ajuizado pelo município de Manaus para reconhecer a legalidade da cobrança do imposto sobre serviço pela armazenagem portuária de qualquer natureza. Esse julgado é desfavorável ao contribuinte. Ok? Bom, vamos lá. Mercadorias ao exterior. STJ aprova súmula sobre incidência de CMS em transporte interestadual, não é isso? Então, aqui, a primeira seção Superior Tribunal de Justiça, especializada, aqui já é o julgamento da sessão, não de turmas, né? Especializada em direito público, aprovou um novo enunciado sumular. Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior. Afirma a súmula 649. Nós já tínhamos aí a súmula que não incide no transporte interestadual de matriz filial, que foi, inclusive, essa jurisprudência foi inclusive confirmada pelo o Supremo, no informativo que eu falei anteriormente, é que o transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, também o STJ tem essa súmula, consubstanciada na súmula 649, entende que não incide, tá? Aqui favorável ao contribuinte, né? Bom, vamos lá. STJ, polo passivo, devedor em execução fiscal. Olha só. Polo passivo, STJ, devedor em execução fiscal pode ser incluído no Serasa. E esse julgamento aqui também é um julgamento que pode dar repercussão, hein? Aí foram vários RESPs julgados aqui. O devedor que está no polo passivo da execução fiscal pode ser inscrito por decisão judicial em cadastro privado de inadimplentes como o Serasa. Entendimento da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 782 do Código de Processo Civil, que em seu parágrafo 3º determina que o magistrado pode determinar a inclusão do executado no cadastro de inadimplentes quando houver pedido da parte, tá? Então, veja só, a grande discussão que eu acho que vai ficar aqui é por conta do Fisco Federal, por exemplo, que já possui o CADIM, já possui cadastros para isso. No entanto, esses cadastros, o Serasa, por exemplo, né, ele é um cadastro muito mais amplo. E aí, eu não sei até que ponto aí pode prejudicar a atividade das empresas, né? A atividade que envolve as empresas. Vamos analisar aqui o caso concreto. Olha, o caso concreto diz respeito a processo envolvendo o IBAMA em sua sustentação oral. A procurador, né? Procurador do órgão, a procuradora, né? A procuradora do órgão, Adriana Cristina Dulos, argumentou, no entanto, que a causa de interesse de todos os entes da federação aqui, esse julgado é desfavorável ao contribuinte, tá?
E aqui vamos lembrar que aqui é um julgado da sessão, primeira sessão. Então, acredito em a sessão de direito público, e aí não sabemos, né? Que aqui já é da sessão, tese, então não cabe mais recurso para o STJ, salvo embargo de declaração, talvez. Isso vai ser levado ao Supremo e isso vai ser mantido. E aqui se diz: isso permite que, antes de ajuizar execuções fiscais que abarrotam o judiciário, com baixo percentual de êxito, os entes públicos se valem de protesto na CDA, que já era admitido, certidão de dívida ativa ou negativação de devedores, com maiores perspectivas de sucesso. Estado deve cobrar o imposto de transmissão, causa-mortes e doações não declaradas até 5 anos sobre as doações não declaradas pelo contribuinte. E esse aqui é um julgado interessantíssimo, porque aqui foi fixado um marco divisório de 5 anos sobre, né? Então, a partir das declarações do contribuinte, que seria o autolançamento. Então, olha só, Estado deve cobrar o ITCMD sobre doações não declaradas em até 5 anos. Em julgamento da primeira sessão, então, que é a primeira sessão, a Corte decidiu que o Estado tem um prazo limite de 5 anos para cobrar o imposto sobre doações não declaradas pelos contribuintes. A decisão do STJ permite que cobranças fora do prazo de 5 anos sejam extintas. Isso aqui eu vou até colocar em negrito. A decisão foi tomada em análise de recurso repetitivo e permite que cobranças fora desse prazo possam ser extintas. Inclusive, o caso aqui diz respeito ao TJ de Minas, olha, Minas Gerais, Estado de Minas, né? E o julgamento do TJ de Minas. Como representantes da controvérsia, cadastrados no tema 1048, os processos foram relatados pelo ministro Benedito Gonçalves. Teses. Nos processos, os estados alegavam que os prazos. Um instante aqui, que o cursor está um pouco nervoso. No processo, os estados alegavam que o prazo deveria ser de 10 anos por conta das dificuldades para doações sem declaração do contribuinte no imposto de renda. Os contribuintes, por sua vez, sustentavam que o prazo deveria ser o previsto no artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional, que é de 5, e foi vencedor esta tese. Com a definição dos contribuintes, a última tese, esta última tese aqui. Com a definição do STJ, o crédito tributário expira em 5 anos, que são contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, são 5 anos, mais contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. No caso concreto, analisado pelo STJ, uma contribuinte alegou que recebeu uma doação de 100 mil de seu pai em 2007. Ela declarou o valor no imposto de renda, mas foi autuada 9 anos depois pelo fisco. Deixa eu ver aqui. Além do prazo de 5 anos. O Estado de Minas sustenta que só recebeu as informações sobre a operação um convênio firmado com a Receita Federal em 2011, que por isso ele estaria impossibilitado. Então, entre 2007 e 2011, nós temos aí 4 anos, né, aproximadamente. 3, 4 anos. E que o prazo para a cobrança deveria ser contado a partir de 2011. Essa seria a tese do fisco. E aqui tem os convênios, né? Mediante o convênio e tudo mais, para cobrar o ITCMD. Na tese fixada pelo STJ, o relator apontou que, para o caso de omissão à declaração do contribuinte a respeito da ocorrência fato gerador do imposto incidente sobre a transmissão de bens ou doação, caberá ao fisco diligenciar quanto aos fatos tributáveis e exercer a constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício dentro do prazo decadencial, que é de 5 anos. Então, entender o seguinte, olha, que você teria que, mediante o convênio que existia com a Receita Federal, ter corrido atrás desse eventual tributo que ficou aí sem ser recolhido, dentro do prazo de 5 anos, a contar dessa forma que eu disse aqui, do primeiro exercício, do primeiro ano, né, do exercício seguinte em que poderia ter sido efetuado. Então, caso não tenha sido feito, expira o prazo decadencial para se cobrar. E aí vamos lembrar que o artigo 173, inciso 1 do CTN, ele tem uma previsão constitucional no sentido de que lei complementar que deve tratar sobre decadência e prescrição tributárias nos termos do artigo 146 da Constituição. Então, complicado estender esse prazo, esticar esse prazo. São Paulo apontou que, Fazenda de São Paulo, que embora a decisão tenha como
aspecto positivo a ser apontado, o esclarecimento da aplicação da regra, algumas questões permanecem em aberto quanto à sua praticabilidade. Então, pode surgir novos questionamentos, como, por exemplo, somente é possível ao fisco estadual tomar conhecimento da transação, caso não declarado pelo seu próprio sistema, se o contribuinte efetuar a declaração ao fisco federal. Mas aqui eu acho que já é uma questão diferente, né? O que o STJ julgou é que havia essa declaração constava do imposto de renda. Então não houve omissão, porque se houver omissão, pode ser diferente a solução. Se houver omissão, a solução pode ser a partir do momento em que se tomou conhecimento. Aí é outra história, tudo bem. Mas aqui foi feita uma declaração nesse sentido. Tá? Ok. Então aqui uma CP tributária. Essa CP tributária, na verdade, ela é uma afirmação de jurisprudência, né? Então vou passar aqui bem rápido. Não cabe ao MPF ajuizar a ação tributária para permitir dedução de gastos com educação no imposto de renda da pessoa física. Então, aqui é uma discussão que já tem aí, inclusive a DIN no STF. O STJ se entendeu dessa forma. Então, o julgado é neutro. Né? O julgado aqui é neutro porque é, não tem uma repercussão assim, né, na esfera de contribuinte de fisco. E uma afirmação de jurisprudência também, não deixa de ser. Mas vamos lá, esse julgamento aqui foi desfavorável. Royalties recebidos por cooperativa integram base de PIS e COFINS. Tá? Então, aqui, novamente, cuidado com a leitura de algumas doutrinas de direito tributário que diz o seguinte. Eu vou fazer um vídeo aqui sobre isso. A doutrina do direito tributário ela é muito diferente da jurisprudência, ela tem uma simetria muito grande. Hoje isso já melhorou com magistrados escrevendo livros sobre direito tributário, né? Mas infelizmente ainda existe essa disparidade. Aí que você lê lá em alguns doutrinadores já renomados e tudo mais. Não estou questionando aqui a capacidade de quem escreve o livro, não, de forma nenhuma. Mas é colocar no papel coisas que, se a pessoa está tendo um primeiro contato com aquela matéria, ela vai achar que é assim, que é daquela forma que está escrito. Mas a jurisprudência de STF e STJ estão em sentido contrário ao que está escrito nos livros de alguns doutrinadores. Então é preciso tomar cuidado com isso. Afirmações. Cooperativa goza de imunidade. Não, o STF já pacificou que não, o STJ também não. Outra afirmação. Os impostos extrafiscais só podem ser modificados. Imposto de importação, exportação, IPI, IOF, CID combustível, ICMS combustível. Não, só pode ser com exceção do ICMS, que é estadual, mas os demais só podem ser modificados por ato privativo, na sua finalidade extrafiscal, ou seja, por meio de decreto, poderia ser, só podem ser modificados por ato privativo do presidente da República. O STF já pacificou que não precisa. Não precisa ser ato privativo do presidente da República. Pode ser o ministro da Fazenda, por exemplo. Então, royalties recebidos por cooperativa integram base de PIS e COFINS, integra a base de PIS e COFINS para fins de tributação. As receitas de royalties obtidas por cooperativa agrícola que vende sementes, grãos e mudas fazem parte do faturamento e integram a base de cálculo de PIS e COFINS. Essa foi a conclusão da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. Nós temos julgados do STJ e a cooperativa tem que pagar a CPMF também, na época da CPMF, né? Não incide IOF, esse aqui é favorável ao contribuinte, em valor recebido em adiantamento de contrato de câmbio. Esse julgado é interessante, olha. O adiantamento de contrato de câmbio, conhecido como ACC, é instrumento utilizado pelas exportadoras junto às instituições financeiras para antecipar o valor a ser obtido pela venda de produtos ou serviços. E não gera pagamento de IOF, pois o fato gerador do tributo é apenas a liquidação da operação de câmbio e não a contratação de adiantamento. Foi assim que entendeu o STJ. Esse aqui é um julgamento da primeira turma, não é de sessão. Adiantamento não pode ser considerado verdadeira operação de crédito, assim, deve ser tributado com operação de câmbio, segundo o ministro Gurgel de Faria. Tá difícil aqui hoje, cursor. Vai domando ele aqui devagar. Com esse entendimento, a primeira turma do STJ negou provimento ao recurso da Fazenda que pretendia cobrar lá a alíquota de 0,38%.
Ok? Então, favorável ao contribuinte. Carro não é máquina, eu acho que aqui a notícia ficou um pouquinho deturpada em relação ao que foi julgado. Vamos ver se ficou. STJ nega creditamento acelerado de PIS e COFINS a locadoras de veículo. Aqui acho que seria melhor bens do ativo fixo. Vamos ver se é isso mesmo. A apuração acelerada do crédito de PIS e COFINS referentes à depreciação e amortização de máquinas incorporadas ao ativo imobilizado adquirido para locação de terceiros. Então aqui, qual que é o caso que eu tenho aqui? Aqui nesse primeiro parágrafo, aqui, eu tenho muita informação. Primeiro, PIS e COFINS referente à depreciação e amortização. Então, aqui, um veículo, uma locadora de veículo, ela tem o quê? Bens do seu ativo fixo, carros, veículos, não é isso? Para alocar. Esses carros, eles têm uma depreciação, uma depreciação. Isso pode ser lançado, isso pode ser debitado, isso pode ser deduzido, acho que a palavra é melhor para ficar mais fácil o entendimento. Isso pode ser deduzido do imposto de renda, essa depreciação, porque é uma perda patrimonial de bens lá do ativo fixo, tá? E aí, é, para alocação de terceiros aqui é a atividade econômica da empresa, né? Ela aloca para terceiros. O STJ entendeu que não se aplica a veículos automotores, ou seja, essa depreciação e amortização de máquinas incorporadas ao ativo fixo adquirido para alocação para terceiros não se aplica às locadoras de veículos. A interpretação da STJ afastou o cálculo mais favorável para abatimento de créditos tributários das locadoras de veículos. Com esse entendimento e por maioria de votos, aqui é um julgamento de turma, então pode ser que seja levado ao Supremo, a primeira turma do STJ negou o provimento a recurso ajuizado por uma locadora que visava a adoção de um método de cálculo mais favorável para abatimento de créditos tributários. O caso foi definido na terça-feira, né? E aqui é o seguinte, olha só, aqui que eu quero chegar. O creditamento sobre o valor de bens registrados no ativo imobilizado, conforme a taxa de depreciação, é admitido pela lei, a Lei 10.833 de 2003, cuja regra é a proporção de 1/60 avos ao mês, que dá em torno aí de 0,2% ao ano. Ao longo de 5 anos. No caso específico da aquisição de máquinas, equipamentos destinados ao ativo imobilizado, o parágrafo 14 do artigo 3º da lei prevê que o contribuinte poderá calcular o crédito no prazo de 4 anos à razão de 1,48 avos ao mês do valor de aquisição do bem, que dá em torno de 0,8% ao ano. Esta forma aqui de cima, esta é mais benéfica do que esta. Né? Não, na verdade, 0,2% ao ano. Esta aqui, na verdade, esta segunda é mais benéfica que esta, porque essa aqui vai estar em torno de 0,2% ao ano e essa 0,8%. Ok? Então, 1/48 é mais favorável que 1/60. Tá? Para Benedito Gonçalves, o legislador não quis incluir o carro entre máquinas passíveis de creditamento acelerado. Olha, eu acho isso extremamente questionável, hein? Se o veículo, que é bem do ativo fixo e que tem relação de essencialidade com a, com a atividade econômica da empresa, não pode ser passivo de creditamento. E aí nós temos um problema. Porque para levar isso para o Supremo, aqui a discussão me parece que é mais com base no âmbito legal, a não ser que se alegue violação ao princípio da isonomia. Aí dá para levar para o Supremo. Vamos ver como é que, em tese, né? Estou falando em tese, vamos ver como é que vai ser a movimentação aí. Ó, para a empresa locadora de veículos, autora do recurso especial, essa hipótese se aplicaria também aos carros por ela utilizados, uma vez que são máquinas. A lei, no entanto, não faz menção expressa ao termo veículos, apenas máquinas. A interpretação aqui foi muito literal, né? E aí, eu acho que a notícia até também não está muito, não tá tão deturpada assim, igual eu achei que estava não aqui. Eu retifico o meu raciocínio, minha afirmação. Então, a lei, no entanto, faz menção expressa ao termo veículos, não faz menção expressa ao termo veículos, mas apenas a máquinas. Veículo é uma máquina em sentido amplo. A locadora ainda defendeu a possibilidade de manutenção de aproveitamento integral dos créditos, mesmo na hipótese de venda do veículo, pois não existe previsão legal e tudo mais. Aqui a interpretação foi muito restritiva. Eu achei aqui, nesse caso,
impede a equiparação, e aqui era a tese da PGFN, né, que se pauta muito em defesas com interpretação literal, impede a equiparação de veículos automotores à condição de máquinas no que diz respeito aos efeitos tributários. Acho extremamente questionável, mas foi a decisão do STJ. E no crédito pós-venda, afastou a possibilidade do crédito da pós-venda, porque a locadora, muitas locadoras vendem os veículos, né? Muitas, acho que a maioria. O colegiado ainda afastou a possibilidade de manutenção e aproveitamento também do crédito, mesmo na hipótese de venda do veículo. Nesse ponto, tal direito depende da depreciação ou amortização do bem quando este estiver sendo utilizado na atividade empresarial. E aqui se entendeu que, com a venda, há uma desvinculação da atividade empresarial essencial, porque a atividade empresarial essencial da locadora seria a locação de veículos e não a compra e venda, a venda, né? Então aí se descaracterizou, acredito eu, com base nesse raciocínio. Tá? Hoje as locadoras têm que ver os contratos sociais, eu não sei dizer assim com precisão, mas como ela vende, a atividade dela acaba sendo mista. Aí, preponderantemente, mista, mas com preponderância de locação. É uma discussão que não tem, pode ser levada tanto para o lado do contribuinte quanto para o lado do fisco. Assim, e existem bons argumentos de ambos os lados. A STJ, revisão aduaneira após o lançamento por homologação não fere o CTN. Então, é possível a revisão aduaneira após o lançamento por homologação, neste caso concreto, que tem seu contexto, a sua nuance fática, que diz o seguinte, olha, na importação pela sistemática do lançamento por homologação, no momento da conferência aduaneira, não há qualquer pronunciamento da Fazenda Pública referente ao fato gerador dos tributos incidentes. Por isso, a posterior revisão, desde que dentro do prazo de 5 anos, não é considerada modificação de critérios jurídicos, que é vedada pelo CTN. O fisco analisou a classificação feita pelo próprio importador e percebeu que ela levou à cobrança menor e irregular do tributo. Com esse entendimento, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça negou o provimento ao recurso especial de uma empresa de importação que buscava afastar a reclassificação fiscal feita pela Fazenda e que gerou lançamentos das diferenças tributárias e de multa. A revisão aduaneira, segundo o STJ, o que existe é o lançamento em si efetuado por vez primeira dentro da sistemática do lançamento por homologação, apontou. Logo, não há segundo lançamento ou mudança de critério jurídico por parte do fisco, o que seria vedado, né? A aplicação do artigo 146 do CTN, então, só cabe se houver a comprovação pelo importador de que a classificação fiscal da mercadoria se deu em razão de orientação expressa do fisco no momento de sua feitura. Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque a classificação aduaneira aqui foi feita de forma equivocada, a menor. Isso muitas vezes é feito de má fé. Põe uma classificação menor para que você pague menos tributo. E aí é um problemão, porque o STJ entendeu aqui que o fisco pode rever essa classificação, colocar na classificação que seria correta. Isso vai gerar não só uma diferença a recolher de tributo, mas vai gerar multa, juros. E olha, as multas tributárias são altíssimas. Então é preciso que ou a empresa tenha uma. Isso pode ser feito também por erro. Não estou dizendo que todos os casos são de má fé, mas que existe má fé em muitos casos existe. Isso pode ser feito por erro também. Então, assim, a empresa, importadoras, normalmente são empresas maiores, grandes, elas têm que ter uma boa consultoria, uma boa assessoria tributária nesse sentido, para evitar esse dano, né? Inclusive a aplicação de multas aí que são altíssimas. Vamos lá, então. O próximo julgado, 16. STF admite substituição de penhora de dinheiro que é alvo de cessão fiduciária. Que é alvo de cessão fiduciária. Menor onerosidade aí na execução. Ó, se o dinheiro bloqueado na conta corrente de um devedor como garantia de execução fiscal está vinculado à cessão fiduciária de direito creditório, é possível substituí-lo por fiança bancária ou seguro-garantia, mesmo sem anuência da Fazenda Pública. Bom, aqui esse entendimento é da segunda turma, né? Que fique claro, pode haver aí uma reversão. Superior Tribunal de Justiça que deferiu contra os interesses da Fazenda a substituição de bloqueio de valores depositados em conta por uma empresa alvo de execução fiscal, ok? Os valores penhorados estão em conta vinculados e a cessão fiduciária de direito creditório feita a um banco
do qual a empresa era devedora, ou seja, o dinheiro que cai na conta é destinado a pagar a dívida com a instituição bancária. 3 ministros da segunda turma formaram maioria, então, se foi por 3-2, foi um jogo com um placar apertado, ao entender que a jurisprudência foi bem aplicada no caso do TJ do Paraná. Ok? Então, que favorável ao contribuinte, entendeu? Tá? Mas é um julgado de segunda turma e vamos ver se isso aí é uma consolidação de jurisprudência do Supremo, do STJ, porque é um tema que às vezes tem muita divergência. STJ, revisão de critérios para a cobrança. Esse julgado é bem interessante. Revisão de critérios para a cobrança de IPTU só incide para imposto futuro. O erro de cadastro do IPTU não pode ser atribuído, não pode ser usado para penalizar o contribuinte. Olha só. A revisão para a cobrança de IPTU só incide para o imposto futuro. A autoridade fiscal que comete equívoco na classificação jurídica de um imóvel para a cobrança de IPTU não pode fazer a mera retificação de dados cadastrais para reajuste da alíquota. O eventual recadastramento só pode surtir efeitos para fatos geradores futuros, conforme o artigo 146 do Código Tributário Nacional. Qual que era o caso aqui? Um galpão pertencente à cervejaria era o mesmo. E o fisco cometeu um erro ao não classificar o imóvel como industrial. Acredito que, por certo, classificou como residencial. E depois tentou voltar atrás, fazer reclassificação como industrial, com uma alíquota maior, e cobrar essa diferença. Com esse entendimento, a primeira turma, então aqui é o julgamento de turma do STJ, deu provimento ao recurso especial ajuizado pela Ambev para anular a revisão do lançamento de IPTU, referente ao ano de 1999, feita pelo município do Rio de Janeiro por um galpão de propriedade da empresa. Tá? Primeiro, o imóvel foi enquadrado como não residencial, o galpão, com fator de cálculo para o imposto com referência com 0,40, conforme tabela da lei municipal. Depois, a prefeitura alterou a tipificação para os prédios próprios para indústrias, o que aumentou o fator do cálculo para 0,70, então aqui vai dar quase o dobro. Né? E aí as instâncias ordinárias admitiram a retificação por entender que o fisco carioca cometeu o chamado erro de fato na hora de fazer o lançamento. Aplicou-se então, olha que julgado interessante, aplicou-se então o inciso 8 do 149 do CTM, que admite revisão do lançamento quando deva, quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior, mas o STJ entendeu que não havia fato não conhecido ou não provado, porque o fisco anteriormente já havia cobrado o IPTU sobre o mesmo imóvel como galpão industrial. Então o fisco cometeu um erro aqui. Ó. Olha, para o relator, não se trata de erro de fato. E não existe a hipótese de fato não conhecido ou não provado por lançamento anterior. Isso porque o prédio é o mesmo. Não há chance de o fisco, ao fazer a fiscalização para identificar a destinação do imóvel, classificá-lo e de classificá-lo corretamente, não saber que se trata de prédio para a indústria. A autoridade fiscal equivocou-se ao classificar o prédio em cometa e por isso aplicou incorretamente a norma que estabelece tipologias do imóvel para o caso concreto. Tem-se, portanto, que não houve mera retificação de dados cadastrais, mas verdadeiro recadastramento do imóvel para que sua tributação pelo IPTU passasse a considerar outra hipótese normativa. Com isso, aplica-se o 146 do CTM, que diz que a modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial nos critérios jurídicos adotados pelo fisco, aqui sim seria mudança de critério jurídico, nos critérios jurídicos adotados pelo fisco, no exercício do lançamento do imposto, só pode ser efetivada contra fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução, ou seja, fica para o ano que vem, para resumir. Então, você entendeu o seguinte, olha, o fisco já classificou esse imóvel anteriormente, e é o mesmo imóvel, como um imóvel de galpão industrial. E aí o fisco cometeu um erro ao reclassificá-lo depois como não residencial, e depois tentou voltar atrás para reclassificá-lo novamente com que o imóvel é de verdade, que seria um galpão industrial. Inicialmente ele cobrou lá 0,40, depois ele cobrou 0,70, que seria o imóvel industrial, uma diferença que vai quase ao dobro. E aí o que o STJ entendeu? Que isso é mudança no critério jurídico adotado pelo fisco e que não há erro de fato. Por que não há erro de fato? Porque o fisco anteriormente já havia lançado esse imóvel na sua base de dados, no seu cadastro de IPTU, como sendo industrial. Então, o erro foi um erro de lançamento, mas não um erro de fato. Né? O fisco sabia, mas houve um acidente de percurso. Mas o contribuinte não poderia ser penalizado pelo fisco. Então, essa cobrança
dentro do mesmo exercício, vamos dizer que fosse 2020, não poderia ser realizado em 2020, já que ele alterou o critério jurídico, que foi o quê? A reclassificação do imóvel, mas por um erro dele, exclusivo dele, e só poderia ser cobrado no exercício financeiro seguinte, no exercício posterior, que seria 2021, ok? Então, essa aqui é uma jurisprudência bem interessante, explicativa, inclusive, de conceitos lá do CTN, né? De artigos do CTN, normas, regras do CTN. STJ, contribuição previdenciária integra cálculo de juros em condenação. Então, o STJ entendeu que deve integrar a base de cálculo de juros de mora sobre o valor devido pela União na hipótese de pagamento em cumprimento de decisão judicial. A decisão é da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso especial ajuizado por particulares. O caso foi resolvido conforme o voto do relator. Vou passar aqui rapidamente. Então, esses juros têm que ser pagos. Recolhimento. Esse julgamento é um tributo pago pelo credor. Esse julgamento, por incrível que pareça, ele está aqui como favorável ao contribuinte, deve integrar os valores devidos à contribuição social, deve integrar a base de cálculo dos juros de mora. Esse julgamento, por incrível que pareça, ele é favorável ao contribuinte. Eu não posso passar ele rapidamente, então vou ter que explicar. Parece ser desfavorável, mas não é. Os valores devidos a título de contribuição social, olha, um plano de seguridade do servidor público, PPS, devem integrar a base de cálculo dos juros de mora devido pela União na hipótese de pagamento em cumprimento de decisão judicial. Olha só, tirar PPS do cálculo do juro de mora é antecipar fato gerador de tributo, informou o ministro. Essa foi a conclusão alcançada pela segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao recurso especial ajuizado por particulares contra acórdão do TRF, olha só, ajuizado por particulares, vou colocar aqui, contra acórdão do TRF que havia excluído a incidência de juros de mora sobre o valor devido a título de PPS. O caso foi resolvido pelo ministro relator, acompanhado pelos demais ministros. Tá? Na ação originária, o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais de Pernambuco obteve decisão favorável para assegurar o recolhimento das diferenças do adiantamento do plano de cargos e salários relativos ao período de janeiro de 1991 a agosto de 1992. No cumprimento da sentença ajuizada pelo particular, a União contestou a planilha de cálculos apresentadas, defendendo que não incide juro de mora sobre o valor devido a título de PPS. Então, aqui, ganhou-se, isso aqui era o objeto principal da ação. A discussão era se incidia os juros de mora sobre o valor devido a título de PPS. Então, como aqui o particular é o ganhador da ação, né, como o particular é que obteve êxito na ação, a inclusão de juros de mora aqui o beneficia, né? A inclusão de uma base de cálculo mais larga sobre juros de mora o beneficia, porque ele vai receber da União. Então, por isso, o julgado é favorável ao contribuinte. Tá? E assim entendeu o STJ que deveria sim seguir os juros de mora sobre o valor devido a título desse PPS, que é o Plano de Seguridade do Servidor, e que a União deveria pagar os juros de mora com a inclusão desta base, né? Dessa base de cálculo relativa aos juros. Tá? Julgamento favorável ao contribuinte, né? Um caso que tem muita peculiaridade fática individual, ok? STJ, esse aqui é um julgado importante. Olha, a nova lei de falências tem repercussão na área tributária, ela alterou algumas coisas na área tributária. Eu estou pensando em fazer aí o terceiro vídeo. Eu vou colocar notícias, as principais notícias do semestre e as soluções de consultas, que esse semestre tiveram algumas interessantes. Então, olha só, o que se discutia no STJ? Lá no âmbito da lei de falência, já um julgamento já de sessão, né? Se paralisava ou não, né, a questão da execução fiscal atrelada ao juízo falimentar aí, quando havia pendência de crédito tributário junto com falência. Nossa, são ações que realmente não andam. Então, após nova lei de falências, a STJ libera ações sobre execução contra a empresa em recuperação. Por quê? Eu acho que isso aqui vai ficar uma coisa inacabada. Porque você tem ainda o período em que a lei de falência surtiu seus efeitos, a lei que foi revogada. Tá? Mas olha, o entendimento da STJ foi no seguinte sentido. Com base nas inovações da nova lei de falências, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu desafetar um processo
que seria julgado sobre o rito dos recursos repetitivos para afirmar tese sobre a possibilidade de, em sede de execução fiscal, praticar atos de constrição contra empresas e recuperação judicial. Esse era o objeto cerne da discussão que não tinha sido julgado ainda. E demorou tanto que a lei foi revogada. A proposta de cancelamento do tema foi feita pelo relator e a matéria foi afetada com o tema 987 em 2018. Né? Então, isso aqui vinha de 2018. Com determinação de suspensão da tramitação de todos os casos que têm a mesma discussão, ou seja, a empresa está no regime falimentar e o fisco pede um ato constritivo contra a empresa que está em recuperação judicial. Com a desafetação dos recursos especiais, a Fazenda Nacional recebe sinal verde da Corte para dar prosseguimento a ações de cobrança contra a empresa em recuperação judicial que devem tributos. Não é bem assim. Olha só, isso é o que diz aqui a notícia. O cancelamento do tema 987 foi proposto pelo relator, tendo em vista a solução trazida pela nova lei de falências, que entrou em vigor em janeiro, com a promessa de dar mais fôlego para a recuperação de empresas em dificuldades financeiras. A nova legislação estabelece que as execuções fiscais não são suspensas pelo simples fato de haver o deferimento da recuperação judicial. Assim, é possível a adoção de atos de constrição patrimonial em face da empresa em recuperação judicial. A norma ainda delega ao juiz da recuperação o poder de determinar a substituição de atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial da empresa, até o encerramento da recuperação judicial. E aqui é que eu falo que não é bem assim, porque se for esse o caso, o juiz vai ter que sobrepesar muita coisa, muita questão para deferir sobre bens de capital essencial à manutenção da atividade empresarial. Mas diz que isso deverá ocorrer mediante cooperação jurisdicional com o juiz da execução. Aqui eu acho que nós vamos ter muito problema. Bom, problema número 1, que eu já disse, é que o STJ não resolve essa questão, provavelmente se deve voltar, no sentido de dizer o seguinte, a lei de falência, ela é o quê? Nesse aspecto, ela é uma lei processual. Se entender que é uma lei processual, ela tem vigor imediatamente, que seria a norma de direito processual, apesar de estar inserido na lei de falência, né? E que aí poderia ser aplicada imediatamente. Todavia, essa é uma norma de direito processual. Se entender que essa norma é mista, por exemplo, essa norma é uma norma de direito processual, mas que é uma norma que, por permitir a constrição de atos judiciais em empresa que está em recuperação judicial, ela é uma norma mista, que ela não mexe só com o processo aqui. Ela vai mexer com a questão da função social da empresa, a questão do princípio de que a legislação de recuperação e falimentar existem para tentar recuperar a empresa e que isso pode realmente gerar aí um comprometimento da atividade. Aí eu acho que nós podemos ter cenas do próximo capítulo em relação a essa decisão aqui, essa novela aqui dessa questão aqui que era para ter sido julgada, né? Estava afetada desde 2018, não é tanto tempo assim, para o STJ, tendo em vista que são milhões de processos, mas fica pendente essa situação. Uma situação que, para mim, eu não tenho tanta certeza. Agora, se entender que é norma processual, entra em vigor imediatamente, que não tem essa discussão, vai embora. Aplica o que está aqui. E aí vem, olha só, mas se o juiz determinar sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial, tem que ter uma cooperação jurisdicional com o juízo da execução. Isso aqui vai ser muito complicado na prática. Porque você pode ter uma falência correndo numa vara, execução na outra, tem a visa atrativa, né, do juízo falimentar, mas mesmo, vamos dizer que seja uma situação ideal. As duas estão correndo, as duas estão correndo na mesma comarca, vamos dizer, uma situação ideal. Vai ser complicado mesmo assim, essa cooperação jurisdicional entre juiz da execução e juiz da falência. Isso, eu não sei, talvez uma regulamentação aí dos tribunais, mas vai ter que, isso aqui é uma coisa nova e vai ter que ser bem pensada. Por isso, entendeu o ministro, que não se mostra, o ministro Mauro Campbell, que não se mostra adequado o pronunciamento da primeira sessão, já que o recurso especial foi interposto nos autos de execução
sem o prévio pronunciamento do juízo da recuperação judicial. Aqui sim, o entendimento do STJ é perfeito, que ele parte do pressuposto que se a lei de falência atual permite o ajuizamento da execução fiscal com atos de constrição, haveria supressão de instância e não ter apreciação prévia do juiz da recuperação judicial, e o STJ já ia analisando sem que o juiz da recuperação judicial fosse ouvido. Né? Então foi nesse sentido aí que foi decidido. Tá? Constatado que não há tal pronunciamento, impõe-se a devolução dos autos para que adote as providências cabíveis. E aí, eu acho que vai com certeza, seja qual for a decisão do juiz aí, do magistrado, deveremos ter recurso aí, seja de que lado for, seja da fazenda, seja do contribuinte. Ok? Vamos lá então, vamos passando aqui, já um pouquinho adiantado. Esse aqui me parece que é bem desfavorável ao contribuinte, né? Deixa eu arrumar aqui. Aqui é uma reafirmação de jurisprudência, não vou perder muito tempo. Observado o princípio da causalidade, é cabível fixação de honorários advocatícios em execução de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal. Ok? Decisão da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Tá? Vamos passando. Essa decisão aqui, ó, essa aqui é uma decisão. Plantões médicos, olha só. Plantões médicos, imposto de renda. Incide STJ. Plantões médicos. Imposto de renda incide sobre pagamento de plantões médicos. Olha só, pagamentos relativos a plantões são habituais, comutativos e de caráter, né, comutativo bilateral, e de caráter eminentemente retributivo do serviço prestado todo mês. Por isso, não tem objetivo de ressarcir qualquer gasto ou despesa extraordinária. Então, se entendeu que o plantão médico, por ser habitual, é comutativo e retributivo, ele não é de caráter, não é verba de caráter ressarcitório, sim remuneratório, e por isso incide o imposto de renda sobre os plantões, tá? Uma discussão aí que pode ser levada, acho que inclusive até o Supremo aí, esse julgamento é da segunda turma, né? A sessão de direito público, não sei, vamos aguardar aí. Desfavorável ao contribuinte, ok? A lei do reporto, olha só, a primeira sessão do STJ, isso aqui também é interessante. Aqui é o seguinte, teve um julgado de uma turma, não me lembro mais qual primeira ou segunda, favorável ao contribuinte. Quando a questão foi levada à sessão, o julgamento foi desfavorável ao contribuinte. Então você vê essas duas situações, e aí é preciso ficar com a notícia mais atualizada, até porque o julgamento da primeira sessão prevalece sobre o da turma, né, para sanar eventual divergência. A lei do reporto, mais um regime especial, um regime tributário especial. A lei do reporto, primeira sessão do STJ, veta créditos de PIS e COFINS no regime monofásico, tá? O abatimento de crédito não se coaduna com o regime monofásico. A conclusão foi alcançada nessa quarta-feira pela primeira sessão, 14/4, em julgamento que uniformiza a jurisprudência sobre o tema. Até então, as duas turmas da Corte que julgam direito público tinham entendimentos diferentes. Então, a lei do reporto, regime especial de tributação, criou o benefício. A decisão lá da turma é que poderia ter esse benefício fiscal o terceiro que não fazia parte do regime especial de tributação. A discussão era essa. O regime monofásico de tributação caracteriza-se por concentrar a cobrança em apenas um contribuinte, produtor ou importador. E aqui a questão do monofásico. Tá. Por maioria de votos, o STJ entendeu que neste modelo não se aplica o princípio da não cumulatividade, segundo o qual se admite o direito de crédito de tributos que incidem ao longo de toda a cadeia produtiva. Assim, evita-se o chamado efeito cascata, tá, quando o tributo é composto pelos mesmos cobrados nas fases anteriores. Se no regime monofásico, tá difícil. Se no regime monofásico o tributo é cobrado unicamente do produtor ou do importador, os demais elos não têm cumulatividade a ser evitada. Logo, não cabe o creditamento. Essa é a tese defendida pela Fazenda Pública. Essa posição era pacífica no STJ até 2017, quando a primeira turma decidiu virar a jurisprudência por maioria apertada de votos. Passou a entender que o fato de os demais elos da cadeia produtiva estarem desobrigados de recolher o tributo não seria entrave
não seria entrave para a manutenção dos créditos das aquisições efetuadas pelos contribuintes, não é isso? O judiciário não pode atuar como legislador positivo. E aí, olha, lei do reporto. O principal argumento usado pelos contribuintes era de que a lei do reporto, que trata do regime tributário, né, para incentivar a modernização, ampliação da estrutura portuária, em seu artigo 17, alterou a disciplina do regime monofásico. A norma diz que as vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição para o PIS e COFINS não impedem a manutenção pelo vendedor dos créditos vinculados a essas operações. E a primeira turma vinha entendendo esse benefício a empresas que não estão vinculadas, e estendendo, né, esse benefício a empresas que não estão vinculadas ao reporto. Porém, seria no caso aqui o vendedor estaria fora do elo portuário, vamos dizer assim, tá? Porém, a jurisprudência virou, né? Virou no sentido de que até 2017, né? Fala aí que o posicionamento era esse, depois mudou, então ela voltou ao posicionamento inicial, que não é possível o creditamento, tá? Essa aí é uma decisão desfavorável ao contribuinte. Deixa eu só ver aqui corretamente. E agora ele não vai poder ter o direito do crédito, certo? Eu não computei aqui, acho que eu vou colocar aqui embaixo. Mas essa é desfavorável. Ok? Tem divergência para tudo quanto é lado aí no STJ, mas como a palavra é da turma, o legislador pode optar por geração ficta de crédito para incentivar determinados segmentos da economia nos moldes do reporto. Mas isso não se confunde com créditos próprios do regime acumulativo, e aí a discussão é bacana. Eu não notei aqui, mas está computado lá. É desfavorável ao contribuinte, ok? Olha que interessante esse julgado. Matriz pode pedir compensação tributária em nome das filiais. Olha, os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a título de tributos que permitam repetição ou compensação pertencente à sociedade empresária como um todo. Por isso, a matriz pode pleitear compensação tributária relativo a indebitos das filiais. A débitos, né, das filiais ou a compensação tributária da repetição do indébito. Olha, e aqui o STJ vai dizer o seguinte, ó, a decisão é um desdobramento de mudança jurisprudencial do colegiado que em 2019 decidiu que matriz e filial respondem juntas por débitos fiscais. Essa decisão aqui ela é extremamente desfavorável ao contribuinte, que matriz e filial responde junta por débito fiscal a partir de 2019, na mudança de jurisprudência do STJ, porque até então eles entendiam que eram separados. O débito da matriz é um, da filial é outro. Para manter coerência com esse entendimento, o STJ entendeu que a matriz pode pedir, né? A matriz pode pedir a repetição de indébito relativo à filial, ok? Esse julgamento é favorável, porém, aquele julgamento de 2019 ele é bem desfavorável, tá? Vamos lá, então, vamos passando aqui. Para manter coerência com essa compreensão. Favorável ao contribuinte. Ó, STJ, cobrança do ISS por alíquota fixa não depende de modelo societário. É curioso, né? Modelo societário e regime tributário, a princípio, são coisas diversas. Salvo aí quando, por exemplo, a lei obriga os bancos a tributar com lucro real. Aí tudo bem, mas como regra, são modelo societário, limitada, sociedade simples, é diverso de regime tributário. E agora o STJ reconhece isso. Tá? Então, olha só, o enquadramento de pessoa jurídica na sistemática de recolhimento de ISS por alíquota fixa calculada em razão calculada em relação a cada profissional habilitado não depende do modelo societário adotado pelos contribuintes, tá? Me parece que é uma decisão interessante aí, uma decisão vitoriosa aí aos contribuintes, e que aqui já é de sessão, né? O STJ diz que a jurisprudência anterior era vinculada, isso devia ser uma confusão, o regime societário ao regime, a questão tributária. Isso, é isso mesmo. Ó. Cobrança de ISS, você vincular o ISS à questão societária. E agora o STJ reconhece que não. Vamos ver a jurisprudência anterior, se é feito menção aqui, ó.
deu provimento a embargos para pacificar a jurisprudência no sentido de ser cabível à sociedade de profissionais, no sentido de ser cabível aos profissionais de sociedade limitada, cujo objeto social é a exploração das respectivas profissões intelectuais de seus sócios, entra aqui o quê? Advogado, sim, médico, sim, contador também. A norma que permite a adoção de alíquota fixa está no artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 9º do decreto 406/68. Ela diz que quando a prestação de serviço é feita sob a forma de trabalho pessoal do contribuinte, sob a forma de trabalho pessoal do contribuinte, o imposto não deve ser calculado de maneira habitual com base no preço do serviço, ok? Parágrafo 3º da mesma norma, a lista de serviços que, quando forem prestados por sociedade, estarão sujeitos à forma mais benéfica de cálculo, tá? E aí se pacificou nesse sentido a jurisprudência, configurou uma mudança jurisprudencial, uma vez que há muitos anos a Corte vem negando a benesse do decreto 406/68 às sociedades limitadas, o que realmente, se for apenas com base que é limitado e não tem direito a essa benesse tributária, a esse regime tributário, que vamos dizer assim, ele é mais benéfico dentro do ISS, realmente era estranho. Mas bom que o STJ reconsiderou aí, viu que questão societária, questão tributária, a princípio, são diversas, né? Então, o Clube Esportivo do Rio de Janeiro deve julgar imposto de renda, deve pagar imposto de renda por explorar bingo na década de 90. Esse julgamento que eles favoraram eu vou passar rapidamente. Mais de 20 anos depois da lei que permitiu a exploração de bingos no Brasil, isso foi uma discussão danada. Na época, teve julgado para tudo quanto é lado, julgado autorizando, mandando fechar bingo, mantendo aberto. Foi uma. Realmente, isso aqui foi uma coisa que rendeu muito. Responsabilidade de pagamento à empresa que administrava o bingo. Aqui é uma questão muito particular. Eu vou ler rapidamente qual é a questão fática do julgado. Já vou passar aqui para o próximo. Olha. Mais de 20 anos depois da revogação da lei que permitia a exploração de bingos, o Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, terá de pagar imposto de renda retido da fonte sobre valores pagos a prêmios de jogos realizados em sua sede na década de 90. A exploração de bingos foi brevemente admitida por clubes desportivos nos anos 90. O clube foi alvo de execução fiscal por tributos não pagos entre fevereiro de 1998 a maio de 1999. Contra ela, ajuizou a ação para mudar o sujeito passivo da cobrança, transferindo a responsabilidade de pagamento à empresa que administrava o bingo. Por isso, pediu a aplicação da medida, a aplicação retroativa da MP, que só entrou em vigor após o período a que se refere à execução. A norma alterou o dispositivo da Lei Pelé para justamente definir que, no caso de o bingo ser administrado por empresa comercial, é dela a responsabilidade de arcar com todos os custos dos tributos. O pedido foi negado pela relatora, ministra Regina Helena Costa. Ela destacou que o fomento ao desporto, incentivado pela lei Pelé, exigia o comprometimento do clube, inclusive na seara fiscal. Que a responsabilidade tributária pelo bingo é apenas do clube. Aqui, responsabilidade tributária pelo bingo é apenas do clube, pois foi ele que explorou a atividade, ainda que com auxílio de terceiro, né? O contribuinte aqui tentou jogar para o bingo, que agora já está extinto, e atividade ilícita, né? E aí não teria para se esquivar da responsabilidade, mas se entendeu que não, porque ele explorou, o clube explorou essa atividade, ainda que com auxílio de terceiro. A autorização da exploração dos bingos guarda umbilical pertinência com a entidade esportiva, então tem relação de essencialidade com a atividade, ora recorrente, sendo esse induvidosamente o mote para a edição de leis com a permissão dessa atividade, ressaltou a ministra. Ok? Esse aqui é desfavorável ao contribuinte, aqui também é. Vamos para o último julgado, se não me engano, são 27, penúltimo, né? STJ afasta dedução tributária milionária da CPFL por aporte previdenciário. A Companhia Paulista de Força e Luz, né, CPFL, não poderá deduzir das bases de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro, o valor integral de um aporte milionário feito à Fundação SESP para corrigir déficit do plano de complementação das aposentadorias e pensões aos seus empregados. Aqui é o seguinte, essas entidades, né, por exemplo, a CEMIG também tem a Forluz, a CEMIG aqui em Minas também tem a Forluz, então são entidades
os funcionários da empresa, eles têm uma previdência fechada lá. Eles têm uma previdência fechada lá e essa previdência fechada recebe aporte da instituição, uma previdência de caráter privado e fechada, como tem o Banco do Brasil, tem a Forluz, no caso da CEMIG aqui em Minas, tem a Companhia de Força e Luz aqui, e ela recebe essa contribuição é feita de forma paritária, né? Solidariedade social na questão da previdência, uma parte do empregador e outra parte do, do empregado. É um plano de aposentadoria complementar. Então ele vai lá, o INSS paga lá até 5, 6 mil, e aí tem um plano complementar de aposentadoria que é custeado por esses regimes fechados de previdência, né? Aqui o que a companhia fez? Ela fez um aporte grande, olha, de 426 milhões que ela devia para o plano de previdência complementar dos funcionários, administrado pela fundação. A empresa fez uma renegociação mediante a qual faria um aporte a ser quitado em 20 anos, e desses apenas 8,5 milhões foram efetivamente pagos. Isso é um problemão, do ponto de vista atuarial, né? Do regime de previdência. E aí depois ela tentou deduzir isso como prejuízo na sua base de cálculo de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, mas não deu certo. Cuidado, hein? Cuidado, porque aqui, na hora, o tributarista, na hora de aconselhar a fazer isso aqui, a não ser que a empresa queira arcar com o risco, o valor aqui é altíssimo, multa vai ser altíssima, cobrança aí do que a Receita entende devido, que não poderia ser deduzido, mais multa, mais juros, olha, uma paulada isso aqui. Então, ó, essa operação substituiu a dívida previdenciária por uma outra financeira, o que, na defesa do fisco, configuraria uma inovação. Por quê? Inovação de dívida. Então, essa operação substituiu a dívida previdenciária por outra financeira. Então, a empresa, né, a Companhia Paulista lá de Luz, tinha um débito com a previdência fechada dos funcionários, né? Então, ela entendeu que esse pagamento constituiria uma novação e que isso poderia ser deduzido. Olha, isso permitiria a dedução integral dos 426 milhões da base de cálculo do imposto sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro como despesa, eles entenderam isso como despesa operacional no exercício em que foi celebrada. Ó, com base em consulta respondida pela Receita Federal, deduziu todo o valor de uma só vez em 1997. Aqui fica mais agravada ainda a questão da consultoria e da assessoria tributária nesse caso, que foi feita uma consulta à Receita Federal. Porém, aqui a Receita diz que a consulta foi genérica e foram omitidos dados essenciais, elementos essenciais. O contribuinte diz que não, que a consulta foi correta, que a consulta foi específica. E a Receita diz que não, que foram omitidos dados essenciais. Então, tem que ter muito cuidado. Olha o que uma assessoria, o que uma consulta, uma assessoria podem fazer se a coisa não der certo. E, principalmente, a forma de elaborar uma consulta. Eu não sei se realmente foi elaborado no guia consulta, se foi elaborado de forma genérica ou específica. Olha, posteriormente, o fisco expediu nota técnica em que concluiu que o negócio jurídico não configurou inovação. E o fisco disse: isso não é inovação. Eu também acho que não é. Por quê? Você estava devendo. De qualquer forma, esse débito era devido. Estava devendo para o instituto lá de previdência fechada dos funcionários da empresa. Assim, fez autuações que originaram os processos administrativos com exigibilidade, todo o pacote. A companhia, então, ajuizou o mandado de segurança. Quando julgou a causa, em 2013, o TRF entendeu que a consulta em que a empresa se baseou, que a consulta vincula o fisco, né? No caso específico, de quem consulta, né? O consulente. Para fazer a dedução, foi dada em termos genéricos, olha, sem refletir a situação concreta do contribuinte. Olha o cuidado que tem que ter aqui. Aí, olha só, entendeu que rever as conclusões, que o STJ entendeu que rever as conclusões do TRF3 demandaria exame de prova e interpretação de contrato. E a conclusão da primeira turma é a mesma apresentada pela segunda quando julgou outro recurso. Olha para você ver. Então, essa situação já vinha de outro. Então, nossa, é delicadíssimo. A área tributária está mexendo com valores de milhões, bilhões. Sobre o mesmo tema, em setembro de 2019. Aquele caso tratava de cobrança de 511 milhões de tributos federais devidos após transação justificada por consulta feita por fax.
Os integrantes da primeira turma, aos integrantes da primeira turma, o advogado Humberto Ávila apontou que o contribuinte confiou na administração para fazer a dedução e, mesmo após a consulta, se viu surpreendido com mudança de entendimento. A tese da União foi de que a primeira consulta ela foi abstrata e não é concebível. Não se admite consulta senão sobre fato determinado. Já o procurador da Fazenda tratou o caso como engenharia tributária. Olha, cuidado com essas palavrinhas, engenharia tributária, planejamento tributário. Se feito de forma correta, ok, mas isso porque o passivo de 426 milhões assumido com a repactuação não poderia ser considerado dívida certa. Não poderia ser considerado como dívida certa, já que eventuais futuros e variáveis, já que eventos futuros e variáveis poderiam alterar seu montante. Em suma, a empresa se valeu de uma dívida eventual que seria paga totalmente, parcialmente ou sequer paga em um prazo de 20 anos e abateu o montante integral da base de cálculo dos tributos em 1997, como se tivesse havido pagamento total naquele ano, afirmou. Que paulada, hein? Vamos falar sério, tem que ter cuidado com esses planejamentos tributários aí, com essas consultas ao fisco, informar tudo certinho. E depois, eu não sei, talvez o contribuinte aqui até esteja correto, ele fez a consulta de forma específica, informando tudo, e depois o judiciário entendeu que a consulta estava genérica demais e tomou uma paulada dessa aqui. Não deve ter sido pequeno o montante cobrado aqui não, viu? Na casa de milhões com certeza, juntando multa, juro, mais o devido. Olha só, STJ, reafirmação de jurisprudência, inflação corrigida, incide imposto de renda sobre correção monetária em rendimentos financeiros. É legítima a incidência do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido do total de rendimentos e ganhos líquidos de operações financeiras, ainda que se trate de variações patrimoniais decorrentes de diferença de correção monetária. É uma reafirmação de jurisprudência do STJ, entende que incide aí o imposto de renda sobre correção monetária em rendimentos financeiros. Então aqui eu vou só me ater ao que a STJ decidiu, desfavorável ao contribuinte, tá? Bom, eu encerro por aqui a retrospectiva tributária do primeiro semestre de 2021 do STJ. Você que ficou aqui até o final, com certeza você é um ponto fora da curva. Aguentar esse tempo todo, tanta informação assim. E aí eu peço que você se inscreva, se você gostou, se você acha que esse vídeo agregou valor, e se inscreva no canal para nos incentivar aqui a continuar a produzir esse tipo de conteúdo informativo aí, ok? A minha expectativa, a minha ideia, a minha intenção, a minha vontade é voltar com o terceiro vídeo de retrospectiva tributária do primeiro semestre de 2021 com notícias tributárias de maior repercussão. Temos aí reforma tributária, alterações na lei de falências, mas são poucas, não tem muita coisa. E depois já entrar nas soluções de consultas administrativas. Aí nós temos material bem interessante também, tá? Acho que ainda em maior quantidade, ok? Muito obrigado para você que permaneceu até agora e até o próximo vídeo. Obrigado.